dia, né, todo mundo. Bom Espero que dia. tenha aproveitado bem esse recesso, aproveitado com a família o São João, comido umas delícias de milho, né, descansado bastante. Vamos retomar as nossas atividades. Na última aula, nós paramos. Vou mostrar aqui para vocês. Na última aula, nós paramos aqui, não foi, pessoal? Se eu não me engano, estávamos falando sobre distância entre dois pontos. E aí parece que a última coisa que eu fiz com relação ao assunto foi mostrar a fórmula da distância entre dois pontos. E aí, para finalizar a aula, eu fiz a questão 4. Respondi a questão 4 para vocês do exercício. Confere. Oi, tem alguém me ouvindo? Sim, professor, confere. Pessoal? Oi, som. Oi, professor. Tudo bom? Ver. Tudo bom? Será que você está escutando, professor? Vamos lá. Bom, está todo mundo vendo essa telinha? Sim. Eu acho que naquela hora vocês falaram, eu não ouvi porque eu tinha baixado o volume aqui. Aliás, tinha tirado o volume, desculpe, gente. E eu tô aqui, cadê o povo? Eu mesmo baixei o volume aqui da coisa. Desculpe. Bom, pessoal, na última Sei aula... não, viu? Oi? Na última aula nós falamos sobre a distância entre dois pontos, né? Aquela formulinha. Dados dois pontos, a distância entre os pontos A e B era a gente fazer a raiz quadrada de xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado, né? Então, aplicando nessa formulinha aí, a gente tinha o valor da distância entre dois pontos, né? E aqui a gente vai simplesmente aplicar essa formulinha. Bom, quem é o xa aqui? O ponto A, o x de A é esse aqui, vale 2. O y de A vale 3. O x de B vale 5 e y de B vale 1. Então, aqui é simplesmente substituir na fórmula. Então, a distância entre o ponto A e B, na nossa questão agora, vai ser x de A, 2, x de B, 5 elevado ao quadrado, mais o y de A é 3, menos o y de B, que é 1, isso ao quadrado. Então, primeiro a gente resolve o que está no parênteses, resolve a potência, então a gente soma e segue daí. Então, aqui dentro do parênteses eu tenho 2 menos 5 dá menos 3. Aí nós temos 3 menos 1 dá 2. Tudo isso ao quadrado. Agora resolvo a potência. Então, menos 3 ao quadrado dá menos 3 vezes menos 3, que dá 9. 2 ao quadrado dá 4. Então, nós temos aqui raiz quadrada de 9 mais 4, 13. Como a raiz quadrada de 13 não é exata e não dá para simplificar, nosso resultado, distância entre o ponto A e B, raiz quadrada de 13. Tranquilinho? Tranquilo. Dúvidas? Perguntas? Tá ok? Professor, explica de novo, por favor. Quem está falando? Christian. Oi, Christian. Explicar de novo a conta toda? Isso. Bom, você lembra que a gente na última aula falou aqui da fórmula da distância entre dois pontos, que é essa formulinha aqui, né? Sim, lembro. Então, o que a gente está fazendo aqui é simplesmente aplicando
Ele quer no exemplo 4, calcular a distância entre os pontos A e o ponto B. Então, a formulinha está aqui. Então, a distância entre o ponto A e B, basta eu pegar o x de A, substituir o x de B. Que é o x de A aqui? O x de A vale 2, o x de B vale 5. Então, ficou aqui 2 menos 5 ao quadrado. Aí mais. Quem é o y de A? Y de A é 3. Y de B é 1. Então, substituindo aqui. Então, 2 menos 5 dá menos 3. Fica menos 3 ao quadrado. 3 menos 1 dá 2. Fica 2 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado dá 9. 2 ao quadrado, 4. 9 mais 4, 13. Eu tenho raiz quadrada de 13. Entendi. Obrigado. Tá. Ok. Mais alguma pergunta? Muito bem, pessoal. Mais um exemplo aqui. Eu quero calcular a distância entre o ponto C e o ponto D, né? Então, aqui vejam. O x de C é 3, o y de C é menos 2, o x de D é menos 1 e o y de D é 4. Então, vamos reescrever a fórmula da distância usando C e D para não confundir. Então, a distância entre o ponto C e D vai ser a raiz quadrada de x de C menos x de D ao quadrado mais y de C menos y de D ao quadrado. Então, bom, aí substituindo os valores, a distância entre os pontos C e D, no nosso exemplo, vai ser raiz quadrada x de C, no nosso caso aqui, vale 3. Então, eu coloco aqui 3 menos x de D é menos 1. Então, menos 1 entre parênteses, para não se confundir. Mas, agora eu vou para o y. Y de C é menos 2, menos y de D, que é 4. Então, vamos lá. Então, nós temos raiz quadrada de... Aqui eu faço regra de sinais aqui, entre esses dois aqui. Ó. Menos com menos dá mais. Então, eu vou ter 3 mais 1 ao quadrado, mais... Desse outro lado aqui, mesmo sinal, a gente mantém e soma. 2 mais 4 dá 6. Então, eu tenho raiz quadrada de 3 mais 1, 4 ao quadrado, mais menos 6 ao quadrado dá 36. 4 ao quadrado dá 16. Então, 16 mais 36. Então, eu tenho aqui raiz quadrada de 16 com 36 dá 52. Bom, 52 dá para a gente simplificar. Se a gente decompor 52, é o número par, posso dividir por 2. 52 por 2 dá 26. 26 eu posso dividir por 2, dá 13. E 13 só pode dividir por 13. Então, aqui eu tenho 2 ao quadrado vezes 13. Então, simplificando raiz de 52, vai ficar raiz quadrada. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 13. Bom, como o índice aqui da raiz quadrada é 2, esse meu 2 aqui, ele sai da raiz porque tem um expoente igual ao índice. Então, vai ficar 2 vezes o raiz de 13. Né? O expoente dele é 1, então não dá para simplificar com o expoente com o índice aqui da raiz. Então, ele permanece dentro da raiz. Então, raiz quadrada de 52 é a mesma coisa que 2 vezes raiz quadrada de 13. Então, a Professor, Oi. pedir para o senhor explicar de novo essa parte. Lembrando aqui, gente, a simplificação de raízes, né? Então, a gente pega o valor, decompõe ele, né, em números primos. Lembrando que aqui a gente está fazendo uma divisão.
E esses números que aparecem aqui são números primos. Então, 52 dividido por 2 dá 26. 26 dividido por 2 dá 13. 13 só pode dividir por 13, dá 1. Então, aqui multiplicando esses caras aqui, nós temos 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado, vezes 13. Fazendo essa multiplicação, o resultado é 52. Certo? Então, isso aqui é a mesma coisa que o 52. Só que eu estou simplificando ele. Então, jogando na raiz, aqui nós temos raiz quadrada, o índice é 2. Se o expoente do camarada também for 2, você pode tirar o cara da raiz. Então, ele sai da raiz sem o expoente. Por isso ficou aqui o 2. O 13, o expoente dele é 1. O 1 não dá para simplificar com o 2, né? São diferentes. O 13 permanece na raiz. Então, a raiz quadrada de 52 é a mesma coisa que 2 vezes raiz de 13. Nas contas, Enem, provas, onde for, nunca vai estar nas alternativas isso aqui não, viu? Se tiver dessa forma, porque não dá para simplificar. Como a gente viu na anterior, raiz quadrada de 13, não dá para fazer essa simplificação, certo? Então, por isso que ficou na raiz de 13. Mas se o número der condições de simplificar como o 52 aqui, é obrigatório simplificar, porque nas alternativas vão ficar assim, tá bom? Ok? Dúvidas aí nessa questão? Ok, Ok. professor. Beleza? Professor, Oi. Isabelle Jesus, terceiro vendas B, entrou agora. Eu acho que ela deve ter perdido a maior parte do conteúdo. Eu só podia explicar essa parte de novo. E Eduardo, terceiro vendas B, não está podendo participar da aula, porque está doente. Eita. Melhoras aí para ela. A Isabela. Isabelle. Isabelle, Isabelle, né? Isabelle entrou agora, foi? foi. Bom, vamos aqui fazer de novo. Vamos calcular a distância entre os pontos C e D. Nós temos aquela formulinha que foi dada no começo. Distância entre os pontos C e D. A fórmula que a gente viu na última aula vai ser x de C menos x de D ao quadrado mais y de C menos y de D ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. Essa é a fórmula que a gente viu na última aula. Então, aqui, quem é o 3? O 3 é o x de C. Quem é esse menos 2? É o y de C. Quem é esse menos 1 aqui? É o x de D. E o 4 é o y de D. Então, basta a gente, para calcular a distância entre os pontos C e D, basta substituir nessa formulinha aqui, um por um. Então, aqui começa com x de C. X de C vale 3. Então, no lugar dele, eu boto 3. Menos, quem é x de D? X de D é menos 1. Então, eu coloco menos 1. Lembrando aqui que esse menos 1 aqui, esse menos do 1 não tem nada a ver com esse menos da fórmula. Então, por isso ele está no parênteses. Continuando a formulinha, substituindo os valores. Y de C, menos 2, menos y de D é 4. Então, fiz a substituição, agora vou partir para os cálculos. Primeiro, a gente resolve o que está dentro dos parênteses, depois calcula a potência, depois soma e tira a raiz. Então, vamos lá primeiro resolver dentro do parênteses. Dentro do parênteses eu tenho menos, com menos dá mais. Então, eu vou ficar com 3 mais 1. Isso ao quadrado. Mais, aqui sinais iguais, mantém, e a gente soma os valores. 2 mais 4, 6. Então, aqui resolvendo aquele último parênteses ali, 3 mais 1 dá 4, então eu fico com 4 ao quadrado, menos 6 ao quadrado. Resolvo agora as potências. Então, eu vou ter 4 ao quadrado, 4 vezes 4 igual a 16.
Menos 6 ao quadrado é menos 6 vezes menos 6, que dá 36. Bom, finalmente agora eu somo. 16 com 36 dá 52. Raiz de 52 a gente pode simplificar. Como? A gente decompõe. A gente decompõe 52. Como é que decompõe 52? Coloca aqui. 52 é par, então eu posso dividir por 2. Dá 26. 26 ainda é par, dá para dividir por 2. Isso dá 13. 13 é primo, só pode dividir por ele mesmo. Então aqui, se a gente multiplicar 2 vezes 2 vezes 13, a resposta tem que ser 52. Então 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Porque eu não quero escrever 52, porque como está aqui, ó, eu não quero 52, eu quero escrever de uma forma que dê para simplificar. Então aqui minha distância entre os pontos C e D, que é raiz quadrada de 52. No lugar do 52, eu vou colocar 2 ao quadrado vezes 13. Porque aí eu posso simplificar. Então, observe que o índice aqui da raiz é 2. E nós temos aqui o expoente do 2 é igual ao índice. Então, esse 2 aqui sai da raiz. Então, sai da raiz e fica aqui fora. O 13, o expoente dele é 1. Não dá para simplificar com 1. Então, o 13 fica na raiz. Então, raiz quadrada de 52 é a mesma coisa que 2 vezes a raiz quadrada de 13. Então, está aí. Finalizado o cálculo da distância entre dois pontos. Tá? Ok, pessoal? Ok. Podemos ir para a Ok. próxima tela. Muito bem. Vamos falar de ponto médio do segmento. Né? Como a gente calcula as coordenadas do ponto médio de um segmento. Alguém vai tirar print da tela? Tirei já. Já tirou? Pronto. Eu vou limpar aqui. Professor, Oi. Felipe Santos está fazendo uma pergunta aqui. Ele falou, mas normalmente ninguém fala que a distância entre tais coisas são 2 vezes raiz de 13. Não tem uma forma mais comum, não? Tipo um número inteiro? Bom, como a raiz quadrada de 13 ela não é exata, então isso aqui não é um número inteiro. Na verdade, a distância entre dois pontos, né, a medida, é um número real. E 2 raiz de 13 é um número real. Tá? Então, o número real inclui os números inteiros, né, positivos, os inteiros positivos, porque não existe distância negativa. Os inteiros positivos, os racionais positivos, que são os decimais exatos, as dízimas periódicas e por aí, né? E os irracionais. Então, números reais pode ser qualquer um desses aí. Então, esse 2 raiz quadrada de 13 é um número irracional, portanto, um número real. Então, a distância não é obrigatório dar sempre um número inteiro. Às vezes dá um número real. Tá bom? Pode dar fração também, pode dar decimal exato. Não tem obrigação de ser só um número inteiro, não, ok? Vamos lá, né? Muito bem, agora está todo mundo vendo? Sim, sim, dá Sim. pra ver. Cadê aqui? O que mais? Prontinho. Agora está ok. Muito bem. Vamos falar sobre o ponto médio de um segmento. O ponto médio de um segmento é exatamente aquele ponto que fica no meio do caminho. Ou seja, se eu tenho um segmento que vai de ponto A até o ponto B. Então, esse segmento aqui vai ser dado por essa, né, medida aqui. O ponto médio é o cara que fica exatamente na metade do caminho.
Ou seja, se eu caminhar de A até M, essa caminhada vai ter a mesma distância que se eu caminhar de M para B. Então, em resumo, ponto médio do segmento é esse camarada aí, né? Então, ele diz aqui, as situações de geometria analítica que envolvem mediatrizes, e eu vou explicar mediatriz um pouco mais adiante, mediatrizes de segmentos, medianas, né, mediatrizes de triângulos e outros assuntos relacionados com o ponto médio do segmento. Então, nós preocupamos por enquanto agora isso aqui, que mais adiante a gente vai falar sobre esses termos aqui. Então, seja M o ponto médio do segmento com extremidades A e B, conforme eu mostrei aqui no desenho. Nós temos que na figura ao lado os triângulos AMN e ABP, triângulo AMN é esse triângulozinho aqui, e o triângulo ABP é esse outro maior aqui, quando ele está se referindo. Eles são semelhantes. O que significa dizer que eles são semelhantes? São triângulos que diferem apenas no tamanho. Ele mantém as mesmas características, ou seja, ele mantém os mesmos ângulos. Veja que nesse triângulo menorzinho aqui, esse ângulo é exatamente igual a esse ângulo aqui. Então, esse ângulozinho em B aqui, ele é referente ao triângulo maior. Observe também o ângulo reto aqui, no pequeno, é o mesmo valor do ângulo reto no grande, certo? Então, esses triângulos são semelhantes, só diferem no tamanho, né? Porém, eles mantêm as mesmas características. Pois eles possuem 3 ângulos, respectivamente, congruentes, ou seja, ele tem ângulos iguais. Então, todo ponto, né? Para a gente representar qualquer ponto, nós precisamos saber as suas coordenadas. Coordenada x e a coordenada y do ponto, ok? Então, se eu tenho 2 pontos A e B, ou seja, esse ponto A e B, né, a distância de um para o outro forma um segmento AB, e eu tenho um ponto médio, ou seja, aquele ponto que está exatamente na metade do caminho entre o ponto A e o ponto B. Como vão ser as coordenadas dele? Bom, as coordenadas x do ponto médio, eu vou precisar usar, obviamente, as coordenadas do ponto A e do B. Então, basta eu fazer x de A mais x de B e dividir por 2. Então, isso me dá as coordenadas, o valor de x desse ponto médio. A coordenada y do ponto médio segue o mesmo raciocínio. Pego o y de A mais y de B e divido por 2. Então, está aqui a nossa formulinha para as coordenadas do ponto médio, né, entre o ponto A e o ponto B. Tá certo? Então, veja que as coordenadas deles são escritas em função das coordenadas x e y do ponto A e do ponto B. Ok? Ok. Alguma pergunta? Alguém perguntou alguma coisa aí no chat? Até agora. Não, professor. Agora não, né? Tá tranquilo? O exemplo 6 aí, dados os pontos A e B, né, ele dá as coordenadas de cada um, vamos calcular as coordenadas do ponto médio. Como é que a gente calcula? Usando essa formulinha aqui que a gente acabou de ver. Então, primeiramente, quem é o x de A? O x de A vale 3. O y de A vale menos 2. O x de B é menos 1 sobre 2. E o y de B é menos 4. Então, pela fórmula que nós vimos, o x do ponto médio, o x de M, basta eu fazer x de A mais x de B e dividir por 2. Então, vamos lá substituir esses valores. O x de A vale 3. Mais o x de B vale menos 1 sobre 2. Então, menos 1 sobre 2 dentro do parênteses.
Tudo isso dividido por 2. Então, o que temos aqui, não vão esquecer, minha gente, soma de frações. Então, antes de mais nada aqui, a gente faz a regra de sinal. Mais com menos dá menos. Então, portanto, aqui eu vou ter 3 menos 1 sobre 2 dividido por 2. Então, vamos fazer por partes aqui. Lembrando que embaixo do 3 tem 1. Então, a gente tira o MMC entre 1 e 2. Ele vale 2, né? Então, a gente faz 2, eu vou fazer isso aqui só uma vez, viu? 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 3 vai dar 6. Então, aqui em cima fica 6. Menos 2, a gente divide por 2 aqui, dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Então, em cima aqui, a gente iguala os denominadores. Eu tenho 6 menos 1 dá 5. E com 5 sobre 2, dividido por 2. E o que a gente tem agora é uma divisão de frações. Divisão de frações, a regra é: repete a primeira fração, que é a de cima. Essa aqui é a primeira fração. A gente repete. Então, vai ficar 5 sobre 2. E multiplica pelo inverso da de baixo. Como é o inverso da de baixo? Embaixo eu tenho 2 sobre 1. O inverso de 2 sobre 1 é só trocar as posições. Fica 1 sobre 2. E aí, multiplicação de frações é só multiplicar o 5 pelo 1 e o 2 pelo 2. Então, 5 vezes 1 dá 5. E 2 vezes 2 dá 4. Essa fração aqui está na forma... Não dá para simplificar. Está na forma irredutível, né? O 5 e o 4. Não existe um número além do 1 que possa dividir ao mesmo tempo. Está na forma irredutível, 5 sobre 4. Vamos calcular agora a coordenada... Professor, eu não entendi, não. Não entendeu? Eu ia dizer isso. Se eu podia explicar do começo, por favor. Essa parte das frações aqui que eu não consegui entender. Gente, olha, eu volto a lembrar para vocês. Contas com frações, essas contas simples, vocês sempre estão errando, sempre estão esquecendo, né? Então, sempre pesquise, gente. Pesquise. Soma de frações, vá lá e olhe. Porque a gente não pode estar todo o tempo esquecendo. Isso aqui são contas bem simples, tá bom? Vou fazer de novo para vocês. Mas lembre-se, a gente não pode parar por conta das frações. Tem que lembrar de ir lá pesquisar, tá bom? Como é que eu vou apagar isso aqui? Tudo bem, professor. Ok? Amigo, apague. Mas assim que é mais rápido. Vamos continuar daqui. Então, aqui a gente vai simplesmente substituir o x de A e o x de B aqui nessa fórmula. X de A vale 3, mais, quem é o x de B? Menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2. Tudo isso dividido por 2. Então, agora nós vamos resolver essa soma das frações aqui em cima. Então, antes de mais nada, regra de sinal, mais com menos dá menos. Vou ficar, então, 3 menos 1 sobre 2. Tudo isso dividido por 2. Então, veja que aqui em cima eu tenho uma subtração de frações. Vejam, o denominador do 3 é 1. Se os denominadores, que são esses números de baixo aqui, são diferentes, você tem que calcular o MMC. Ok? Só que o MMC entre 1 e 2 é o próprio 2. Então, mantenha aqui ele embaixo. Então, como é que eu vou descobrir quem são os novos numeradores? Eu pego esse 2, eu vou dividir pelo denominador velho. Então, 2 dividido por 2 dá 2. Esse 2 aqui, resultado, eu vou multiplicar pelo
numerador antigo. 2 vezes 3 vai dar 6. Farei a mesma coisa com esse último 2 aqui, ó. 2 dividido por 2 dá 1. Esse 1 eu multiplico pelo numerador de cima ali. Então, 1 vezes 1 dá 1. E vou repetir esse último 2 aqui de baixo. Pronto. Estando aqui a subtração de frações com o mesmo denominador, então é só resolver os numeradores. Então, 6 menos 1, 5. Repito o denominador e repito esse 2 de baixo. O que a gente tem agora aqui é uma divisão de frações. Tem uma fração aqui em cima, dividido por uma fração aqui embaixo. Como é essa fração de baixo? 2 sozinho é o mesmo que 2 sobre 1. Então, aqui eu tenho uma divisão de duas frações. Como faz? Primeiro, a gente mantém a primeira fração. 5 sobre 2. E multiplica pelo inverso da fração de baixo. O inverso é trocar. O 1 vai para cima e o 2 vem para baixo. 1 sobre 2. Temos agora uma multiplicação de frações. Então, é bem simples. Multiplica 5 com 1 e multiplica o 2 com o 2. Simples assim. Então, 5 vezes 1 dá 5. 2 vezes 2 dá 4. O 5 e o 4 não tem número que dê para dividir os dois ao mesmo tempo, além do 1. Só que dividir por 1 não vai alterar o resultado. Então, eu não vou fazer isso, não tem sentido. Como não há nenhum número que divida ao mesmo tempo os dois, o resultado de 5 sobre 4 já está na forma de fração irredutível. Ok? Ok, Isso que eu professor. expliquei está aos montes no YouTube e no Google, tá bom, gente? Esqueceu, eu não lembro. Em vez de parar e se desesperar, dê uma pesquisadinha rapidinha, você vai ver um bocado de exemplo desse e você vai se lembrar, ok, gente? Vamos agora calcular o y do ponto M. Pela formulinha, é y de A mais o y de B dividido por 2. Então, aqui é só substituir. Y de A menos 2 mais y de B menos 4. Cuidado para não confundir o sinal, eu boto menos 4 no parênteses, para não dar problema. Então, aqui fazendo regra de sinal, mais com menos dá menos. Então, nós temos aqui menos 2, menos 4, dividido para 2. Aqui, ó, essa subtração de frações, ela já tem um denominador único, então não precisa fazer mais nada, a menos resolver a continha de cima. Sinais iguais, mantém e somos os números. 2 mais 4, 6. Aqui eu posso dividir. O 6 eu posso dividir pelo 2. E aí a gente tem o resultado inteiro, né? 6 dividido por 2 dá 3. Menos com mais dá menos. Então, finalmente, quais são as coordenadas do ponto médio? Coordenada do ponto médio, nesse caso aqui, vai ser o x dele, vale 5 sobre 4, que a gente calculou, e o y vale menos 3. Está calculado as coordenadas do ponto médio. Tranquilo? Seja M o ponto médio. Então, aqui eu já tenho o ponto médio. O ponto médio aqui é o M. Já tem coordenadas, certo? Ele é ponto médio do segmento AB. Então, eu tenho um segmento AB, certo? Então, e eu tenho o ponto médio dele, que fica bem no meio, que é o ponto M, certo? Eu já tenho as coordenadas de M. X de M é 2, Y de M, X de M é 0, Y é 2, né? Aí aqui ele diz o seguinte, se A, né, ele já dá as coordenadas do ponto A, é menos 2 e 5, para determinar as coordenadas do ponto B, como é que eu vou fazer? Eu quero saber as coordenadas do ponto B. Veja que eu já tenho
as coordenadas do ponto M, que está aqui. As coordenadas de A, ele deu, menos 2 e 5, já foi dado. Mas aí a gente não tem as coordenadas de B, que é exatamente o que a gente quer encontrar. Então, como faremos isso? Bom, se ele falou de ponto médio, então a gente vai usar coordenadas do ponto médio. Quais são as coordenadas do ponto médio que a gente viu anteriormente? O x do ponto médio, basta eu pegar o x de A, somar com o x de B e dividir isso por 2. Como eu calculo o y do ponto médio? Pego o y de A, somo com o de B e divido por 2. Né? Então, vemos aqui, eu tenho x de A, x de B e x do ponto médio. O x de M já foi dado. Quanto é o x de M? 0. O x de A também foi dado. X de A é menos 2. E o x de B, eu não sei. Então, essa é a primeira conta que nós faremos. Vamos substituir esses valores nessa formulinha aqui. Então, no lugar do x de M, eu vou colocar 0 igual. No lugar do x de A, eu vou colocar menos 2. E no lugar do x de B, eu vou deixar x de B, que é justamente o que eu quero encontrar. Professor, buguei. O senhor pode fazer de novo? Vamos lá. Do vermelho, do começo do vermelho, por favor. Professor, estão pedindo para o senhor explicar com calma no chat. Tá bom. Então, até aqui, entenderam a história? Sim. Até aqui está ok. Nessa parte aqui está ok. Certo? Aqui está a formulinha para achar o x do ponto médio, aqui para achar o y do ponto médio. E aqui está a situação, aqui em cima está a situação que ele falou. Seja M, né, o ponto médio. Então, eu já tenho o ponto médio, já sei quais são as coordenadas dele. E ele é o ponto médio do segmento AB. Então, aqui é o segmento AB. Tenho o ponto A, aqui, tenho o ponto B aqui. Então, ligando de A para B, eu tenho um segmento. E no meio dele fica o ponto médio. Né? Então, muito bem. Ele deu para a gente as coordenadas do ponto médio, que é 0 e 2. E deu para a gente as coordenadas do ponto A, que é menos 2 e 5. E ele quer o seguinte, se, dado o ponto médio, né, se o ponto A tem coordenadas menos 2 e 5, para determinar as coordenadas de B. Ou seja, as coordenadas do ponto B eu não sei, que é o que eu quero calcular. Quais são as coordenadas do ponto B? X de B e Y de B. São as duas coisas que eu preciso calcular aqui. Então, usando essa formulinha que ele me deu aqui, eu preciso aqui saber o x do ponto médio, quanto é, e o x do ponto A. Se eu souber esses dois valores, eu coloco nessa fórmula e, através delas, eu calculo finalmente o x do ponto B que eu preciso. Então, vamos aqui. Então, pegando o x, eu tenho o x do ponto médio. Quanto é o x do ponto médio? 0. O ponto médio é M, está dizendo aqui, o x dele vale 0. Então, o x do ponto médio vale 0. Agora, eu preciso do x do ponto A. X do ponto A também foi dado. É esse cara aqui, ó. É o menos 2. E o x de B é justamente o que eu estou procurando. Então, está aqui as informações. Vou pegar essas informações e vou substituir nessa fórmula aqui. No lugar do x do M, eu vou colocar 0. X do M está aqui, ó. Então, nesse lugar, eu coloco 0. Igual. No lugar do x do A, eu vou colocar menos 2. Mais
No lugar do x do b, eu não sei o x do b. É justamente o que eu quero encontrar. Então, deixo igual a x de b. E repito 2 de baixo aqui. Então, só fiz substituir. O que eu tenho aqui é uma equação. Como é que a gente resolve essa equação? Se você tem uma fração, logo seguida uma igualdade, então aqui você pode aplicar a propriedade das proporções, ou seja, embaixo do zero aqui a gente lembra que tem 1. Então aqui a gente vai fazer simplesmente 2 vezes 0 igual a esse de cima vezes 1. Então, continuando a nossa continha. 2 vezes 0 dá 0. Igual. Pega esse cara de cima e vou multiplicar por 1. Então, multiplicar por 1 não altera o resultado. Então, fica menos 2 mais x de b. Então, fiz o produto aqui dos meios igual ao produto dos extremos, ou cruz-credo, conforme, né, a gente está acostumado. Ficou isso aqui. Então, aqui, o que eu tenho? Eu quero achar o x de b. Pego esse menos 2 e passo para o outro lado. Então, menos 2 aqui, quando ele vier, ele troca o sinal. Vai ficar mais 2. Igual a x de b. Então, finalmente, encontrei o x do b. Ok, vou agora calcular o y do b. Y do b eu preciso y do ponto médio. Quem é o y do ponto médio? Ele deu. Esse cara aqui vale 2. Preciso do y de a. Y de a ele deu. É 5. E o y de b é justamente o que eu estou procurando. Muito bem. Como é que eu vou resolver isso? Vou usar agora essa formulinha aqui. Ó. Então, no lugar do y de m, eu vou colocar 2. Então, fica aqui 2. Igual. No lugar do y de a, eu vou colocar 5. Então, 5 mais o y de b é o que eu quero encontrar. Então, deixo o y de b. Isso tudo dividido por 2. Então, novamente aqui, nós temos uma equação. Como resolve a equação? Igual resolvemos a de cima. Vou multiplicar esse com esse, e um vezes o outro, né? Fazer o velho cruz-credo e calcular. Então, vou ter 2 vezes 2, 4, igual 1 vezes esse número de cima, ele não se altera, 5 mais y de b. Esse meu 5, ele vem para cá, trocando o sinal. Então, eu tenho 4, o 5 está positivo aqui, ele fica negativo. Menos 5 igual a y de b. 4 menos 5 dá menos 1. Então, aqui encontrei agora o meu y do ponto B. Então, quais são finalmente as coordenadas do ponto B? Coordenada de B, o x dele vale 2 e o y dele vale menos 1. Resolvido o problema. Perguntas? Não? Até agora, nada. Até agora compreenderam aí o esquema? Veja que é bem simples. Alguém já tirou print? Posso apagar? Já. Pronto. Vamos lá, gente. Mediana e baricentro. Vamos falar aqui de mediana do triângulo, certo? Eu vou usar aqui o GeoGebra rapidamente, só para a gente falar, ver geometricamente a definição de mediana e de baricentro, tá bom? E aí a gente encerra a sala da manhã e à tarde a gente continua. Então, antes de mais nada, eu vou falar de mediana e baricentro, só tem isso no triângulo. Então, eu preciso desenhar um triângulo. Qual é?
Pronto. Bom, antes de mais nada, nós precisamos ter um triângulo, né? Então, aqui eu tenho um triângulo qualquer, um triângulo ABC, tá certo? Então, para desenhar a mediana, a definição de mediana é o seguinte. Veja que o triângulo ele tem 3 vértices, né? O vértice A, o vértice B e o vértice C. A mediana, ela é um segmento. O que é um segmento? É uma linhazinha que liga de um ponto a outro. Então, o segmento AB é esse segmento aqui, segmento BC é esse, segmento AC é esse outro aqui. Então, o segmento é isso. Então, a mediana de um triângulo, ela faz o seguinte. Ela liga um dos vértices até o ponto médio do lado oposto. Bom, quem é o lado oposto ao vértice A? É o lado BC. Quem é o lado oposto do vértice B? É o lado AC. Quem é o lado oposto do vértice C? É o lado AB. Então, a mediana ela vai ligar o vértice até o ponto médio do lado oposto. Então, vamos calcular aqui, antes de mais nada, o ponto médio do lado BC, que ele é oposto ao vértice A. Então, ponto médio, tem uma ferramenta aqui. Ponto médio do lado BC é o ponto D. A distância, por que ele é ponto médio? Porque a distância do ponto B até o ponto D, ela é exatamente igual à distância de D para C, conforme está aqui. Tá bom? E o que vai ser a mediana? Aí não quer fazer o segmento. Vai, amigo. Segmento. Pega. Vamos ver se... Vamos lá. Por outro caminho. Segmento do ponto A ao ponto Ai, Cristo. Tecnologia. Vamos lá, pronto, desenhou. Então, a mediana aqui, ó, é o segmento que vai do vértice até o ponto médio do lado oposto. Então, essa mediana relativa ao vértice A vai do ponto A até o ponto D, né? Ela liga esse vértice até o ponto médio do lado oposto. Faremos a mesma coisa com o vértice B. A mediana dele vai ligar o B até o ponto médio do lado AC. Vamos calcular o ponto médio do lado AC. Então, o ponto médio do lado AC é o ponto E. Por que ele é o ponto médio? A distância de A para E é a mesma distância de E para C, do mesmo raciocínio que fizemos aqui. Então, vamos ligar aqui. Não está querendo pegar por aqui. Vamos calcular. Professor, Oi. preciso para avisar que já é 11 horas. Ih, deu 11 horas. Ok, meus queridos. Vamos voltar. Pessoal, à tarde eu continuo disso aqui, né? Obrigado aí, desculpem. Obrigado por assistir. Bom estudo.